mas o Abel e sua comissão técnica, eles se parecem muito, né? O Abel especificamente, com o seu guru, que é o José Mourinho, né? Técnico português notório, hoje já numa fase mais descendente da carreira, que sempre se utilizou de método de pressão em arbitragem, né? E acho que é exatamente o que o Abel faz aqui no Brasil e com a sua comissão há muito tempo. Desta vez especificamente, tem um componente extra, citado até pelo Abel depois da coletiva contra o Botafogo, que é a tal da união de alguns clubes contra o Palmeiras, né? Pós-arbitragem do Ramon Abate Abel. No caso, né, o alvo dele, do Barros e de muita gente, é o Flamengo do Boto e do BAP, que reclamou muito também da arbitragem do Ramon Abate Abel naquele momento, porque ele disputava o título com o Palmeiras, né? E que acabou ganhando o Flamengo, não por conta da arbitragem, né? Mas por conta que foi muito melhor que o Palmeiras na reta final do campeonato e no ano todo. E o Felipe Luiz foi muito melhor que o Abel. E o Boto foi muito melhor que o Barros. E o BAP foi muito melhor que a Leila. E isso acontece no futebol, né? Enfim, e aí a vítima, no caso São Paulo, que foi... Qual é a expressão que eu posso utilizar do jogo São Paulo e Palmeiras do Ramon Abate Abel? Muito prejudicado, para dizer o mínimo, fica aí como se fosse o bobo da história, né? E eu concordo com vocês. É bom vocês colocarem isso, porque é uma resposta, essa do Anderson Barros, à entrevista do Rui Costa para o André Hernan, e era uma entrevista, e o André Hernan perguntou ao Rui Costa sobre a expectativa e os eventuais temores dele em relação à arbitragem, já que vem sendo o caso recorrente no jogo de sábado. E o Rui Costa simplesmente respondeu a pergunta do Hernan de uma forma que eu tive a mesma compreensão de vocês, de uma forma ok. Espero que a arbitragem não interfira de novo, como vem acontecendo. E depois o Palmeiras usa a rede social dele para mim, passar um recibo. Como se vestisse a carapuça, passar recibo, vestir a carapuça. São coisas assim como... E de fato, eu acho que, para mim, pegou mal. Sou até ridículo. Eu estou até, assim... achei um pouco caricata até a resposta oficial do Palmeiras na sua rede social. Lembrando que a Leila Pereira, que evidentemente autorizou essa entrevista no site oficial do clube, disse claramente no final do ano passado que o Palmeiras não perdeu campeonatos por conta da arbitragem, perdeu por seus erros e sua incompetência. Ela mesma desautorizou o Abel naquela época, no ano passado. Não sei se o Renan tem outra interpretação disso. O Renan até falou... E só também em cima disso, Arnaldo, e só em cima disso, né, assim que você falou, né, desse método, é algo que tem uma união da assim, coletividade palmeirense que eu acho rara, assim. As palavras hoje, né, do Barros e também do Abel já foram ouvidas por alguns companheiros de imprensa identificados com o Palmeiras, né? Então parece que existe uma união muito grande de ideias, ideais, para você alimentar uma narrativa de que é tudo contra nós, tudo contra o pobre Palmeiras, né? E vários companheiros ficam bravos comigo quando eu uso essas expressões, o método ou a milícia digital, né? O Palmeiras tem uma comunidade digital muito ativa, fechada, quase uníssona, né? E nós que estamos aqui nessas comunidades são paulinas, existe muita divisão entre a gente sobre assuntos. Tem a turma que é do dia, a turma contra o Zubeldia. A turma do Crespo, a turma que acha que o Roger é uma boa solução, acha que o outro seria a melhor solução, os que gostam do Luciano, os que não gostam do Luciano, os que acham o Lucas bom, os que acham o Lucas mais ou menos, o que acham... nas comunidades são paulinas existe muita divergência, o que eu acho salutar. É salutar ter debate, né?
E não existe esse vitimismo, até porque o São Paulo hoje não está competindo pelas principais coisas, não existe nosso movimento, isso de fato me surpreende no Palmeiras, assim funciona, é fato isso. E aí, quando eu falo de digital, é uma milícia digital mesmo, muito organizada, ela se alimenta. Eu sou figura carimbada em inteligência artificial lá, vocês já viram ou não? Eu inspecionando o campo artificial, aprovando, eu chorando. Eu me divirto, mas os caras saem do sério. Os caras são completamente lunáticos, sinceramente, né? E aí, eu só posso levar isso na diversão, sinceramente. A gente tem, né, rivalidade, jogos, etc., mas um pouquinho de bom senso a gente tem. E divergência a gente tem também entre a gente. Muitas, aliás, né? E acho isso salutar para o debate são paulino, digamos assim. Lá existe uma certa linha mestra, né? Mas, Renan, o jogador, vamos lá. Choque Rei, eu queria que você se colocasse no lugar do jogador do São Paulo hoje, que você não é mais, mas você conhece muito como funciona, diante disso tudo, dos últimos confrontos com o Palmeiras, do tabu de mais de 10 jogos, das interferências da arbitragem nos últimos jogos importantes e desse clima criado às vésperas de uma disputa por liderança do campeonato. Como deve estar o jogador do São Paulo nesse momento e como entrar num jogo como se fosse o último, mas sem passar do limite? Porque às vezes passar do limite da pilha dá ruim, né? Esse é um detalhe importante, Arnaldo. Eu queria perder 20 quilos e voltar a jogar. Eu queria estar dentro do campo sábado. Essa era a minha vontade. Depois de tudo que tem acontecido, né, depois dos últimos jogos, esses 11 jogos que o São Paulo não ganha, que está aí sem vencer o Palmeiras, a maior parte desses jogadores passaram por esses 11 jogos, grande parte desses jogadores passaram por esses 11 jogos, então isso incomoda demais. Isso incomoda num clássico regional, num clássico choque-rei, incomoda demais o jogador. Tem a questão da arbitragem. Você pode ter certeza que os jogadores do São Paulo encaram esse jogo especificamente muito mais do que um simples clássico. Não um simples clássico, um clássico já não é simples, não é um jogo normal, mas ele tá muito potencializado. Esse clássico choque-rei está muito potencializado, justamente por causa do que tem acontecido. Na minha época, Arnaldo, aconteceu bastante em 2004, 2005 contra o Santos. Aconteceu muito isso, tinha muitos embates ali com o Elano, com o Robinho e tal, então ficava esse jogo contra o Santos. Acontece isso em alguma época contra o Corinthians, numa outra época contra o Palmeiras, e agora é o período da rivalidade, da maior rivalidade momentânea do Palmeiras. E esses jogadores, você pode ter certeza absoluta que estão incomodados. Tem a questão da liderança do campeonato, querendo ou não. O São Paulo não vai ser campeão, não sei, mas tem uma liderança em jogo. É um fato, tem uma liderança em jogo, nós jogando em casa com 60 mil no Morumbi. A questão do limite, né? Quando você fala do limite, ele, na minha época, o limite ele era um pouquinho maior, né? Porque não tinha o VAR, né? Então o bicho pegava de uma forma diferente, né? Então, até uns negocinhos diferentes que a gente... né, um pezinho a mais que você deixava ali, alguma coisinha a mais você conseguia fazer. Hoje já é mais difícil, né? Na era do VAR, os jogadores têm que ter muito mais frieza e responsabilidade. Apesar de eu achar que eles estão numa pilha gigantesca para jogar esse jogo. Gigantesca, não tenho dúvida disso, Arnaldo. Cada notícia que sai vai me incomodando mais. Eu queria perder 20 quilos para voltar a jogar, velho. Eu queria estar dentro do campo, queria poder ajudar de algum jeito, sabe? É esse tipo de coisa que eu acho que é o sentimento do jogador de São Paulo hoje, né? Todos esses aspectos, né? As características que trazem para esse jogo, muito tempo sem vencer, sempre sendo prejudicado contra o Palmeiras nos últimos anos, né? Os últimos 3 jogos estão mais em evidência e mais frescos na nossa memória. Só que tem outros. Tem Copa do Brasil ali atrás, tem vários outros jogos que o São Paulo também foi prejudicado contra o Palmeiras, e tudo isso na memória do jogador, na memória do cara que viveu todas essas injustiças e não conseguiu vencer também na bola o Palmeiras, incomoda demais. Eles estão
com certeza pilhados, mas com muito mais responsabilidade do que tínhamos eu, Lugano, Fabão para jogar, eles vão ter que ter, né? Então, esse é o gancho para a pergunta para o Gabriel, desse time, nesse time da época do Renan. O São Paulo tinha muitos jogadores impositivos, né? Além de jogadores competitivos, jogadores impositivos, que numa disputa também de conquista de território, domínio da arbitragem ou do adversário, tinham muita ascendência. Gabriel, queria que você falasse como você vê... Oi. Rapidinho, quando você cita isso, fazendo um comparativo para os mais jovens, o Lugano, por exemplo, era uma espécie do que é o Gomes hoje no Palmeiras. Né? Perfeito. De imposição física, territorial e imposição em cima da arbitragem também. Né? O Gomes é o capitão. O Lugano não era o capitão, era o Rogério, mas muitas vezes longe dos lances, o Lugano que exercia essa liderança e essa imposição. Vários outros, né? Que a gente tinha bastante jogadores ali experientes e que tinha condição. Mas o Lugano, de uma forma hoje muito parecida com o que é o zagueiro do Palmeiras, o capitão do Palmeiras. Para os mais jovens entenderem mais ou menos, se não lembram, né? Vai entender mais ou menos como é que era a nossa imposição diante da arbitragem, nos clássicos, principalmente jogando em casa, né? Perfeito. Eles se parecem mesmo muito, Lugano e Gustavo Gomes, nesse aspecto. Então, eu queria perguntar para o Gabriel, sabe como ele vê o São Paulo hoje em termos de liderança no campo, né? Agora sob a capitania do Caleri, né? Que é o novo capitão do time. E também, vou lembrar você que o Palmeiras contratou um jogador esse ano para declaradamente incrementar essa presença em campo opressiva, digamos assim, que é o Marlon Freitas. Além de ser um ótimo jogador, ele foi contratado com esse propósito, né? Aumentar a influência do jogador em campo, como faz o Gomes. E ontem, contra o ex-clube dele, a gente pode ter uma amostra do que é o que está sendo, como está sendo orientado o Marlon Freitas. Não sei se você acompanhou os embates dele com os ex-companheiros do Botafogo durante o jogo, depois do jogo.